vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Com o Gilson, hoje estamos concluindo o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira terça-feira do mês, dia 1º, o Américo abordou exatamente este primeiro tópico. E ele destacou que o objeto do livro é o ensino que constitui um código de moral universal para uso de todos, sem distinção de cultos. Esse código de moral, código divino, é uma regra de conduta para a vida, ressaltou o Américo, e o caminho para a felicidade, ainda na Terra. Vejam só como é importante. E ele destacou que o estudo desse ensino moral do Cristo, ele fica por demais facilitado pela chave trazida pelo Espiritismo, porque o Espiritismo nos esclarece essas questões tendo em vista a vida espiritual, a vida futura. Não ficamos mais apegados puramente à letra do texto evangélico. Na terça-feira seguinte, nós tivemos a Cíntia abordando a questão importantíssima da autoridade da doutrina espírita. Autoridade essa que se dá por meio do controle universal dos ensinos dos espíritos. E Kardec tece muitíssimas, mostrando como essa autoridade se consolida. E ele nos destaca que nós temos uma garantia segura na concordância dos ensinos dos espíritos. Preciso que essa concordância venha por comunicações espontâneas através de um grande número de médiuns uns aos outros e em diversos lugares, para só assim termos realmente uma unanimidade da doutrina espírita através das vozes dos espíritos. Na semana seguinte, na terceira semana, nós tivemos o estudo dirigido pela Jamira. A Jamira colocou em relevo as notícias históricas para nos dar um retrato dos costumes e da sociedade judia na época de Jesus. Através desses destaques realizados pela Jamira, nós pudemos conhecer melhor os samaritanos, os nazarenos, publicanos, fariseus, essênios, escribas, etc. Finalmente, na semana passada, nós tivemos a Andréia nos falando sobre Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. A Andréia apresentou um belíssimo resumo da doutrina daqueles dois enviados do Mestre Jesus e marcou muito a lembrança que ela fez do diálogo de Sócrates com a sua esposa, quando ela lhe disse que a sua condenação era injusta, e Sócrates respondeu a ela: querias tu que fosse justa? Uma lição extraordinária de Sócrates para todos nós, nessa resposta à sua esposa. Hoje, nós teríamos, conforme já foi relembrado, o companheiro Gilson, de fazer um resumo final da introdução ou do capítulo, se assim podemos falar, mas nós não resistimos à tentação de sair um pouco do roteiro e de trazermos alguns aspectos históricos do Evangelho
segundo o Espiritismo, porque nossos históricos também são muito importantes, porque ressaltam o trabalho extraordinário de Allan Kardec. Mas vamos relembrar aqui que Kardec destaca que as matérias contidas nos evangelhos, elas podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, Aí fazemos aqui um parêntese para nos questionarmos. Kardec não trata dessas questões, dessas matérias, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas será que ele não tratou em nenhuma outra obra? A resposta é sim, Kardec tratou dessas questões, dessas matérias em outra obra. Em A Gênese, em 2 capítulos, capítulo 15 e 17, Kardec abordou especificamente os milagres do Evangelho. Quem quiser ter uma explicação da doutrina espírita para, por exemplo, a multiplicação dos pães, vá lá no capítulo 15 de A Gênese, a explicação da doutrina espírita. E no capítulo 17, nós temos as predições do Evangelho analisadas pela doutrina espírita, analisadas por Allan Kardec. O 4º item, ou a 4ª parte das matérias, são as palavras que serviram para os dogmas da Igreja, por exemplo, céu e inferno. Novamente abordou essa questão? Abordou. Nós temos aqui o céu e o inferno. Primeira parte, em todos esses capítulos que aí estão, Kardec tratou da questão do céu, o inferno, o purgatório, das penas eternas, os anjos e os demônios, dando a interpretação da doutrina espírita para todos esses ensinamentos que decorreram das palavras de Jesus para esses assuntos. Mas o ponto que Kardec resolveu abordar no Evangelho segundo o Espiritismo, no moral, esse é inatacável e ele realmente é de uma importância extraordinária. E essa importância extraordinária ficou ressaltada antes mesmo da publicação do livro, em obras póstumas, obra publicada em 1890, e que trouxe que Allan Kardec guardou da sua correspondência, da sua apreciação dos seus estudos pessoais, e entre essas comunicações, nós temos uma comunicação do dia 9 de agosto de 1863, do Espírito de Verdade. É que é o seguinte, antes da publicação do livro, vejam só, esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Vejam só a correspondência dessa comunicação com aquela que foi lida ainda há pouco pela nossa companheira Erli, na palavra verdade. E poderíamos perguntar, mas essas instruções não fizeram ainda
nenhuma influência para as nações, para as pessoas. E nós perguntamos, será que não fizeram? Será que elas não fizeram influência? Não tiveram influência? Tiveram, sim. Basta que nós atentemos para dois assuntos que são cruciais: a questão dos refugiados e a pandemia que nós estamos atravessando. Pandemia essa que hoje completou mais de 1 milhão de vítimas fatais. Então, observando as notícias que a mídia nos traz a todo momento, nós vemos que na questão dos refugiados, que procuram um tratamento mais humano para as pessoas que estão passando por essa situação. São milhões de pessoas que deixaram as suas pátrias em busca de segurança, em busca de sobrevivência. Então, algumas nações já defendem a possibilidade de recebimento dessas pessoas com solidariedade. E, graças a Deus, nós podemos ver o nosso país, Brasil, entre essas nações que já abrem a possibilidade de um tratamento mais humano, mais evangélico para essa questão. E também a questão da pandemia, nós vemos nações que descobriram uma vacina, mas estão trabalhando em conjunto, em harmonia com outras nações. Essa solidariedade, essa vontade de dividir, não é reflexo da influência evangélica de que nos falou o Espírito de verdade na mensagem de 9 de agosto de 1800? Não temos dúvidas, queridos irmãos, que são sim os reflexos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, já penetrando nas nações, trazendo influência nos interesses sociais e também nos interesses religiosos e nos interesses gerais de uma maneira. Mas a obra foi publicada. O moral do Cristo é um código, forma um código divino. Diante dele, a incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Aí, aquele parente para relembrar o fato histórico da publicação do Evangelho. Qual foi a reação da Igreja? Como reagiu a Igreja diante da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo? Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1864, ele nos fala do livro Foi Enorme. Mas ele já estava avisado, prevenido pelo Espírito de verdade, que a Igreja reagiria de uma forma bastante coercitiva, digamos assim, sobre a doutrina espírita. E Kardec, nessa Revista Espírita de junho de 1864, é que o dia 1º de maio de 1864 entraria para os anais do Espiritismo da mesma forma que o 9 de outubro de 1861, que foi o dia do Auto de Fé de Barcelona. Vejam só, essas duas datas são colocadas por Allan Kardec como datas importantíssimas para doutor. Por quê? Porque no dia 1º de maio de 1864,
Um mês depois da publicação do Evangelho, Roma colocou as obras de Allan Kardec na lista de livros proibidos, que tinha um nome realmente pomposo, Indem Prohibitorum, era o nome. Uma congregação em Roma cuidava disso. Então, este ato de 1º de maio de 1864 incluiu todas as obras espíritas nessa proibição. E é interessante observar que as obras anteriores não haviam sido incluídas no index. O Evangelho fez com que a Igreja voltasse os seus olhos para proibir todas as obras de Allan Kardec. Então, vejam só a importância extraordinária do Evangelho ao vir à luz em Paris e para o mundo todo, não é? E Kardec ressalta que as livrarias, algumas, colocaram em evidência o livro, já que vamos colocar em evidência. E colocaram os livros bem em evidência. Já outras livrarias foram mais cautelosas e passaram a fazer a venda veladamente, mas não tiraram as obras, porque a proibição de Roma não tinha nenhum efeito sobre as livrarias em Paris e em nenhuma parte do mundo, dirigida aos adeptos da doutrina católica. O sucesso do livro foi extraordinário. O livro alcançou tão sucesso que começou a ser traduzido nas diferentes línguas faladas no mundo, inclusive em português. Interessante, amigos, que a primeira edição do livro, o nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele não saiu exatamente com esse título. Tenho aqui em mãos uma obra, um livro presenteado pelo amigo Carelli, que ele colocou aqui ao João Ramos, amigo de ontem, hoje e de sempre, o livro que tem o título Imitação do Evangelho. Esse foi o título inicial da obra, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o livreiro Didier e outros amigos de Kardec sugeriram a ele a mudança do livro. E essa mudança ocorreu na terceira edição, que foi publicada em 1866, quando aperfeiçoou o Evangelho para nos trazer este livro que temos hoje, essa edição que temos hoje consolidada. Inclusive, ali, naquela primeira edição, nós tínhamos apenas 25 capítulos, mas depois passamos a ter 28 capítulos, porque um dos capítulos foi desdobrado em mais 3. A importância extraordinária deste código divino, e para que possamos, queridos amigos e companheiros, terminarmos as nossas reflexões a respeito do Evangelho, em que buscamos trazer algumas considerações históricas a respeito, vamos trazer a palavra da nossa querida mentora da nossa casa, Fraternidade Allan Kardec, a Mãe Zefirina, em 2 mensagens, uma de 2005, outra de 2006. Está no livro Legado de Amor, organizado pelo nosso querido amigo Paulo Afonso. Nos diz, Mãe Zefirina, aplicar o Evangelho na própria vida. O estudo do Evangelho precisa estar mais voltado para dentro de si, de acordo com o exercício que Santo Agostinho propõe. E depois nos diz,
aplicar o Evangelho na sua vida, no seu trabalho, na rua, perante a sociedade, perante os familiares, por meio da exemplificação dele para os seus filhos, para os que cercam. A orientação da nossa querida Mãe Zeferina está perfeitamente em sintonia com a imagem do Espírito de verdade que antecedeu a publicação desse Código Divino, estandarte sob o qual podemos todos nós nos colocarmos, qualquer que seja a nossa crença. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver.